Oi, pessoal, eu sou a E Simone. eu sou o Marcelo. Nós somos os pais da Lilian e hoje a gente está aqui para explicar como é que foi o processo de diagnóstico e tratamento do torcicolo congênito dela. Então, tudo começou quando a Lilian tinha menos de um mês. A gente percebeu que ela tinha um caroço aqui abaixo do queixo, no comecinho do pescoço, e eu achei que fosse um linfonodo inflamado. Então a gente pensou que ela tivesse com alguma infecção. Por mais que ela não tivesse com febre, a gente já, pai de primeira viagem, né, falou: vamos levar direto no hospital. Levamos na UPA. A gente levou na UPA, isso foi em outubro de 2021, então a gente ainda estava dentro daquele contexto de pandemia, de usar máscara em todos os lugares. Na UPA estavam sendo atendidas pessoas com suspeita de Covid, então a gente estava super tenso de estar levando um bebê recém-nascido, expondo aquela situação. Mas a gente foi atendido muito rápido, né? O pediatra de plantão, ele olhou ela, ele até demorou um pouquinho para encontrar esse carocinho que eu estava me referindo, explicando para ele que a gente tinha visto. Quando ele achou, ele falou: não, isso é muscular, não se preocupa. Quando ela tiver a próxima consulta de rotina, que no nosso caso a gente estava sendo acompanhado no posto de saúde mesmo, mostra, entende se vai ser necessário um exame de imagem, mas naquele momento ele não mencionou torcicolo, ele não deu nenhum indício de que a gente precisava se preocupar com aquilo. Daí eu já tinha o contato da Mariângela, né? A gente passou as imagens direto para ela. Dela nos explicou, falou: olha, provavelmente é um torcicolo mesmo. É uma questão congênita e a gente vai precisar tratar isso. A gente pode te ajudar com o tratamento e tudo mais, mas o ideal seria vocês fazerem um exame de imagem para confirmar. Em A gente, seguida, a a gente gente já pediu. marcou uma consulta no posto de saúde, que era de um mês de vida, Uhum. e a gente mostrou para a enfermeira, que foi quem estava nos atendendo, e eu lembro muito que ela virou, colocou a Lilian na maca, ela virou a cabecinha da Lilian para um lado e para o outro, e ela falou taxativamente assim: torcicolo não é, porque ela vira a cabeça para os dois lados. Ela falou: é A gente, preocupante, é algo. conhecendo e confiando na Mariângela, a gente já ficou com o pezinho atrás e perguntou para ela se seria possível encaminhar para um diagnóstico de imagem. Ela até falou assim: pelo SUS vai demorar muito, se Né? vocês acham que tem urgência em saber, recomendo que façam particular. Ela fez a solicitação ali, mas aí recomendo a gente fazer no particular, né? Que ia ser mais rápido. Em seguida a gente já conseguiu marcar e realmente no ultrassom ele falou que teria o diagnóstico de torcicolo muscular congênito como a gente já estava esperando, né? Mas, de novo, até a pessoa que fez o ultrassom falou: realmente é um torcicolo congênito, e de novo ele olhou pra gente e falou: você vai passar pro médico, ele vai te explicar alguns alongamentos ali que você vai precisar fazer e, tipo, vai ser só isso. Como se fosse resolver assim fácil, sabe? Sim, e hoje, assim, entendendo mais, acompanhando outros casos, a gente sabe que ela tinha ali um nódulo de 3 centímetros por 3 centímetros. Até foi a É. enfermeira do posto de saúde que fez essa medição. E a gente sabe que isso é um torcicolo grau 3, que foi diagnosticado precocemente, já que ela tinha menos de um mês de vida, mas ele é grave e ele podia ter impactos muito sérios depois no desenvolvimento da Lilian. E ainda bem que a gente começou logo a fisioterapia com a Mariângela. A Lilian já era atendida de 2 a 3 vezes por semana desde o começo da vida até os 10 meses de vida, né. Sim. Então, todo o acompanhamento que ela teve ali foi muito importante, porque, a Mariângela já explicou pra gente que podia ter impactos na visão, na movimentação, do braço. E ela tinha isso, né? Ela Ela tinha no tinha começo, ela tinha um pouquinho de estrabismo, ela tinha uma preferência que quando no comecinho foi, a gente achava que era só uma preferência, ela dormia sempre pro mesmo lado. Então essas coisas a Mariângela foi explicando pra gente, até pra gente criar na Lilian uma necessidade de se alongar pro lado que estava encurtado, né? Alongar o lado encurtado, a gente começou a trocar algumas coisas de lado. O lado em que ela andava na cadeirinha, no coisa que chamava carro, né. atenção. Na cadeirinha do carro. Mas só isso não resolve, né? Ela precisava fazer fisioterapia. Só que isso era uma coisa a mais que a gente tinha que ter atenção em casa. Era legal que além do tratamento da fisioterapia, semanalmente, a gente tinha uma série de cuidados para ter em casa, desde a forma como a gente segurava, como orientava nossos familiares a segurarem ela, como posicionar brinquedos, a gente já fazia, tummy time, colocava ela no Uhum. tatamezinho no chão para estimular o desenvolvimento, mas sempre tendo esse cuidado para estimular também o lado esquerdo, porque até em exercícios que a gente fazia, com um brinquedinho para ela acompanhar com os olhos do brinquedo, a gente via que um olhinho dela demorava um pouquinho mais do que o outro, o bracinho dela demorava a ir para a linha média, né, para Sim. colocar a mão na boca. Então, a gente como pais é muito ansioso para que a criança atinja marcos de desenvolvimento motor, que consiga, fazer esfinge, rolar, virar, depois sentar, e
tudo isso a gente fez com muito cuidado, os estímulos que a gente queria fazer, para também estimular o lado do torcicolo para que ela não tivesse depois nenhum tipo de atraso, né. Sim. E depois aí, com todos os atendimentos, a Lilian foi atendida ali desde a gente começou com antes de um mês mesmo, É, o né. primeiro atendimento que foi o atendimento que a Mari, deu o diagnóstico foi logo em seguida, 29 Isso, dias, os se eu não me primeiros engano. dias foi até a Mari até foi lá em casa nas primeiras vezes e tudo mais, por a gente ter essa proximidade. Mas ela foi atendida desde o começo, e a gente aproveitou também, a gente para documentar todo o processo, para poder ajudar também, que a gente tinha conversado com a Mari, que seria muito importante, seria muito legal a gente conseguir fazer essa documentação de todo o processo do de atendimento e toda a evolução dela, para poder mostrar, né, como que muda, como faz toda a diferença, assim. E hoje que a gente já entende um pouco mais, na época a gente não sabia nada, a gente olha fotos, tipo, olha fotos do momento em que ela nasceu, assim, a primeira foto dela na pesagem ali na maternidade, ela já tá curvadinha para um lado, assim, para o mesmo lado, assim, É, assim. foi bem impactante, revisitar essas fotos do nascimento, dos primeiros dias de vida, porque o torcicolo já estava ali, e a gente, como leigos, não tinha percebido. Mas talvez uma pessoa com um olhar mais apurado já podia ter indicado que, eu acho que a gente precisa fazer uma avaliação. Como a gente disse, como era pandemia, a gente não tinha contato com outras pessoas, a gente estava Sim. muito dentro de casa e as pessoas viam por uma foto ou outra que a gente enviava para a família. Então, isso também talvez tenha atrasado um pouco, mas é claro, o diagnóstico da Lilian foi muito cedo. A gente sabe que tem crianças que vão ter o diagnóstico, às vezes, depois de meses, até anos de vida. Então, é importante esse diagnóstico precoce e também é muito importante que você leve em um especialista, uma pessoa que tenha um tratamento cuidadoso. A gente vê isso porque a gente acompanhou todo o tratamento da Lilian, foram 3 fisioterapeutas que fizeram esse acompanhamento, e quando tinha choro, que é claro, um bebê pequeno vai chorar em algum momento, elas devolviam para o meu colo, elas atendiam no meu colo com a Lilia mamando É quando isso. era possível. Então todo o tratamento foi muito cuidadoso, respeitoso, gentil. E é o que eu desejo para todas as famílias que têm uma criança passando ou por um torcicolo ou por algum outro tipo de assimetria ou questão que precise de fisioterapia. Sim, isso é bem importante, né, porque ela já estava numa situação em que era ruim. Pensa, já é pra gente já é chato fazer alongamento, às vezes machuca, dói, e para o neném, o neném ele não sabe o que tá acontecendo. Então, eu achava bem legal que às vezes elas faziam questão de atender ela dormindo, principalmente quando ela era bem pequenininha. Uhum. Depois quando ela foi crescendo, aí vai virando brincadeira. Mas no começo, quando o neném só quer mamar e dormir, elas faziam questão de atender ele dormindo, ou até quando ela estava mais estressadinha enquanto você amamentava. Isso. Isso fazia muita diferença, assim. A gente via que ela voltava para casa mais tranquila, assim. Tinha dias que a gente fazia questão de fotografar o antes e depois. Ela chegava toda travadinha assim para um lado, e aí na hora que acabava a físio, ela tava ali alinhadinha, os dois braços no meio, que era uma coisa que no começo ela não fazia sempre, né? Tinha muita diferença. E a questão do diagnóstico também é bom a gente frisar que quanto antes, o dela, como você disse, foi muito precoce, foi bem, a gente conseguiu diagnosticar bem cedo. E o quanto antes for diagnosticado, melhor é, né? Tipo, melhor resultado a criança vai ter, melhor qualidade de vida a criança vai ter. Eu não posso dizer, não tenho certeza, mas eu lembro que a Mari comentou que algumas crianças que têm depois de anos, 2 anos, alguns casos precisam de cirurgia, então Sim, tudo tem seriam, que ser são, muito bem avaliado, são muitas bem vezes não só avaliadas, né? pelo fisioterapeuta, mas pelo pediatra, por um Sim. ortopedista. Mas, em resumo, a gente está aqui para dizer que hoje a Lilian tem quase 2 anos e meio, é uma criança feliz, que brinca plenamente, que vive a vida muito bem. E a gente tem certeza que isso só aconteceu e só acontece hoje porque ela teve todo um tratamento adequado desde o início e hoje ela não apresenta nenhuma sequela referente ao torcicolo congênito.